Oi, tudo bom? Eu me chamo Bruno Sarquis Vidal. Eu sou um dos autores do trabalho intitulado Análise Temporal da Cobertura Vegetal e Uso da Terra na Rodovia BR-174, entre Manaus e Presidente Figueiredo. Esse trabalho está sendo apresentado no 14º Fórum Ambiental da Alta Paulista. O desmatamento da floresta amazônica se expande a uma dimensão temporo-espacial. Ele é de uma natureza complexa e, portanto, não pode ser associada em apenas um único fator. Mas, não obstante, alguns autores, como Fernand Said, atribuem que a construção e pavimentação de rodovias e implementação de vicinais correspondem aos principais fatores para o desflorestamento na região. A Amazônia brasileira ela corresponde a cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados de extensão, dos quais 680 mil quilômetros quadrados já foram desmatados, e a grande maioria desse desmatamento se dá no entorno das rodovias. E as rodovias são estruturas complexas, que têm como principal objetivo servir como via de transporte terrestre para pessoas e cargas. Elas têm e tiveram importância substancial no desenvolvimento da civilização atual, pois nelas são transportados inumerosos produtos e serviços, tais como produtos industriais, safras agrícolas, minérios, máquinas, combustíveis e tudo que um homem possa imaginar de transportável nas carretas e caminhões. E é claro, elas servem para o transporte de pessoas para outras cidades, estados e até mesmo países. A implementação de estradas de rodagem ela funciona como um elemento integrador e, por sua vez, possibilita o aumento dos fluxos de veículos, pessoas, cargas e escoamento de mercadorias. As estradas, as rodovias na Amazônia, elas começaram a ser construídas na década de 60 e 70. Algumas delas foram inteiramente implementadas, outras parcialmente, e uma parcela significativa sequer foi construída. Foi um plano do governo federal que tinha um discurso geopolítico constituindo a segurança nacional, onde a criação dessa rede de circulação possibilitaria integrar e exercer um domínio do Brasil setentrional, tendo o potencial de extrair riquezas minerais, industriais e agrícolas, em outras palavras, resultando no desenvolvimento econômico da região norte. Antagonicamente, as rodovias representam um dos principais males quando relacionamos com os impactos sobre a natureza, pois elas implicam em numerosos problemas socioambientais. Essas obras são uma das principais causas do desmatamento, sendo a pavimentação um dos fatores determinantes para que ocorra essa transformação tão significativa da paisagem. O desmatamento da floresta amazônica é marcado pela substituição das áreas de florestas por áreas de pastagens, para a criação do gado, o corte e queima da floresta para cultivos anuais e pela agricultura familiar e a agroindústria. A transformação de sistemas naturais em sistemas agrícolas pode resultar em diversos problemas de ordem socioambiental, como a perda de biodiversidade, intensificação dos processos erosivos, poluição das águas, assoreamento dos rios e entre outros. Nesse sentido, a Amazônia brasileira pode ser pensada como passiva à intensificação dos impactos ambientais negativos pelo processo de apropriação da natureza, que associada às mudanças da paisagem deve ser prioritariamente analisada e possui prerrogativas para políticas públicas importantes de conservação e planejamento desse ambiente. O início da construção da rodovia se deu em 1970, mas sua total pavimentação só se deu em 1997. A prédica política para essa pavimentação foi a possibilidade do escoamento dos produtos da Zona Franca de Manaus para os países vizinhos. E, é claro, da possibilidade da ligação terrestre entre duas capitais, no caso Manaus e Boa Vista. Apesar da proximidade entre Manaus e Presidente Figueiredo, somente com a pavimentação é que as pressões dos recursos naturais do município de Presidente Figueiredo ficaram mais intensas. A implementação da rodovia, por um lado, é um fator preponderante de transformação entre as capitais, pois atua como forma propulsora do desenvolvimento econômico da região, mas em contrapartida funciona como um vetor de pressão e degradação socioambiental. O objetivo do trabalho foi analisar os diferentes tipos de uso da terra e cobertura vegetal, no período temporal de 1980 a 2017. Os específicos foram classificar o uso da terra e cobertura vegetal, comparar essas transformações no período estudado e compreender a dinâmica do uso da terra e as suas interrelações. O estudo foi realizado em uma faixa de 20 km
10 km para cada margem da rodovia, entre os municípios de Manaus e Presidente Figueiredo. Eles estão localizados no extremo norte do Amazonas, região norte do Brasil. Devido à praticidade e operabilidade das técnicas de Sistema de Informação Geográfica e Geoprocessamento, elas nos auxiliam nos estudos ambientais. A utilização dessas ferramentas foram direcionadas a assegurar a aquisição, o processamento, as inter-relações e a visualização de informações para análise da dinâmica da paisagem e da elaboração dos mapas finais do uso da terra e cobertura vegetal. Foram utilizadas imagens do satélite Landsat 5 dos sensores Multispectral Scanner Subsystem, o MOSS, para o ano de 1985, e o TMAX Mapper, o TM, para os anos de 1994 e 2009. Para a imagem de 2017, foi utilizado o sensor OLE do Landsat 8. As imagens foram tratadas no QGIS e no Spring. Essas são as cenas do Landsat referentes aos municípios estudados. A gente pode perceber que elas possuem uma pequena sobreposição, o que possibilita a criação do mosaico necessário para obter uma imagem maior condizente com a área de estudo. O georreferenciamento foi realizado para obter um posicionamento planimétrico aceitável no sistema de projeção cartográfica utilizado. Ele é necessário para eliminar deslocamentos existentes que as imagens de diferentes épocas possuem, objetivando a redução dos erros correspondentes à rotação, esfericidade e relevo da Terra, além dos erros dos satélites, como a velocidade, posição e altura. As classificações de imagens foram realizadas no software de geoprocessamento Spring, que é disponível gratuitamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e ele resultou na elaboração dos mapas temáticos da cobertura vegetal e uso da terra. Essa foi a metodologia utilizada, que consiste na segmentação, no treinamento, na classificação, na pós-classificação, no mapeamento e então a quantificação da área, que a gente vai analisar o quanto, por exemplo, uma área de floresta foi perdida. A primeira etapa da classificação no Spring consiste no processo de segmentação, que é a divisão da imagem em regiões correspondentes à escala de análise. As regiões são entendidas como um conjunto de pixels contíguos que apresentam uniformidade. O método utilizado foi o crescimento por regiões, que é definido como uma técnica de agrupamento de dados na qual somente as regiões adjacentes espacialmente podem ser agrupadas. Inicialmente, esse processo de segmentação rotula cada pixel como uma região distinta, então calcula-se um critério de similaridade para cada par de regiões adjacentes espacialmente. A etapa seguinte foi o processo de treinamento, que corresponde à aquisição de amostras na imagem dividida por regiões, onde é atribuída uma determinada classe para a amostra coletada, de acordo com a chave de interpretação. A análise temporal do uso da terra e cobertura vegetal nos permitiu a observação das mudanças oriundas da ação antrópica no entorno da rodovia, entre os dois municípios de Manaus e Presidente Figueiredo. A extensão da área estudada foi de 266 km e a área total foi de cerca de 5.355 km². A dinâmica socioespacial analisada, cuja logística do transporte e deslocamento de pessoas e mercadorias é rodoviária, é caracterizada dentro dos estudos realizados sobre o desmatamento na Amazônia. Por exemplo, tem alguns autores como Soares Filho e Lawrence, eles descrevem que a distribuição do desmatamento está nas adjacências da estrada de rodagem, onde possui caráter indeterminado em relação à distância da estrada principal. A análise temporal do uso da terra e cobertura vegetal nos permitiu a observação das mudanças oriundas da ação antrópica no entorno da rodovia, entre os dois municípios de Manaus e Presidente Figueiredo. A extensão da área estudada foi de 266 km e a área total foi de cerca de 5.355 km². A dinâmica socioespacial analisada, cuja logística do transporte e deslocamento de pessoas e mercadorias é rodoviária, é caracterizada dentro dos estudos realizados sobre o desmatamento na Amazônia. Por exemplo, tem alguns autores como Soares Filho e Lawrence, eles descrevem que a distribuição do desmatamento está nas adjacências da estrada de rodagem, onde possui caráter indeterminado em relação à distância da estrada principal. As perdas das áreas de florestas em Manaus podem ser associadas ao crescimento demográfico da cidade. Desde o advento da Zona Franca de Manaus, onde a mancha urbana da capital amazonense se expande e necessita de ampliações nas habitações. Exemplo dessa dinâmica de ampliação foi o êxodo rural e o fluxo migratório para a capital,
onde a população era atraída por melhores condições de vida e emprego. Esse elevado crescimento populacional fez que os limites urbanos fossem ampliados, mas com a falta de política habitacional, resultou no desmatamento da zona norte e leste para a criação dessas novas moradias. O gráfico nos mostra esse crescimento demográfico da cidade de Manaus. Em 1970, a cidade tinha cerca de 302 mil habitantes. Em 2017 tem 2 milhões e 130, um crescimento muito elevado. O aumento do desmatamento no município de Presidente Figueiredo pode ser relacionado com a construção e pavimentação da rodovia, onde permitiu a maior parte do escoamento da produção por via terrestre no estado do Amazonas. A exploração da jazida de Pitinga e a usina hidrelétrica de Balbina também contribuíram para o crescimento demográfico da cidade. A redução das áreas florestadas do município é encontrada ao longo da rodovia BR-174, sentido Manaus e Boa Vista, e entre a sede do município para o distrito de Balbina. Nessas áreas onde houver o desmatamento, se desenvolve a agricultura, a pastagem, a pecuária, além da instalação de famílias e estabelecimentos comerciais. Quanto ao processo de uso da terra no entorno da rodovia, observou-se a redução das áreas de floresta, o que desencadeia o crescimento das áreas de desmatamento e solo exposto. As áreas de floresta, em 1985, representavam 91% da área, ou 4.858 km². Em 2017, esse número reduziu para 81%, ou 4.353 km da área estudada. E a gente percebe nessa classificação geral, nesse gráfico, que a previsão linear é que as áreas de floresta continuarão a perder tamanho. O mapa elaborado ele mostra a expansão da mancha urbana de Manaus indo para o norte, sentido ao município de Presidente Figueiredo, onde houve uma ampliação das áreas de agricultura e vicinais, assim como o surgimento do Lago de Balbina com as áreas de desmatamento aos arredores, voltadas para a agricultura. Analisando os anos 1985 é o que tem mais áreas florestadas. Em 1994 constata-se a expansão do crescimento demográfico de Manaus. 2009 é um ano com mais solo exposto registrado. E 2017 tem o maior registro de desmatamento e aponta uma diminuição das áreas de solo exposto. Essa diminuição se dá a partir da reorganização do espaço urbano regional, concebido a partir da construção da ponte Felipe Dal, a ponte sobre o Rio Negro, e a constituição da região metropolitana de Manaus em 2007, pois mudam a dinâmica do crescimento demográfico da cidade de Manaus, que tinha um sentido para o norte da cidade, em direção à rodovia BR-174, agora ela passa para Iranduba e Manacapuru como as principais opções dessa expansão da mancha urbana. A aplicação de geotecnologias para análise da paisagem, utilizando a classificação de imagem de satélites no software Spring, nos possibilitou a análise das transformações da paisagem ao longo de 32 anos no entorno da rodovia, onde as alterações na forma de uso da terra puderam ser mensuradas. O uso do critério temporal foi necessário, pois as imagens coletadas em uma única data não são suficientes para mapear as alterações do uso da terra e ocupação da terra. Portanto, a aquisição de imagens de diferentes épocas é inevitável para o acompanhamento da taxa de florestamento e da expansão das áreas desmatadas. A diversidade das imagens também é imprescindível por conta da obtenção de imagens com taxas de coberturas de nuvens necessárias para a classificação. As reduções das áreas de florestas seguem padrões similares aos estudos de desmatamento na região amazônica, isto é, a construção e pavimentação de estradas e vicinais propagam a ação antrópica e, consequentemente, o desmatamento. As áreas de floresta tiveram uma diminuição de 10,39% do total da área analisada, ou seja, 504 mil km² foram desmatados. O aumento do desmatamento em Presidente Figueiredo está relacionado às atividades econômicas desenvolvidas, principalmente a agricultura e a pecuária. Em Manaus, o processo do desmatamento é vinculado ao crescimento populacional, onde a população migra após ser atraída pelas oportunidades de emprego nas indústrias da Zona Franca de Manaus.
Apesar que a rodovia esteja relacionada com o aumento das taxas de desmatamento, ela possui uma importância significativa, pois liga as capitais de Manaus e Boa Vista e possibilitou a formação de novas comunidades que desenvolvem atividades sociais e culturais ao longo da rodovia. Sendo assim, é necessário que o poder público crie projetos sustentáveis aplicando a legislação ambiental para assegurar o uso sustentável dos recursos florestais e minerais, amparado por estudos prévios das condições físicas naturais das paisagens, através de diagnósticos e zonamento regional e local, promovendo a análise socioespacial das diferentes dinâmicas da natureza e sociedade conjunta com a participação dos grupos tradicionais. Esse foi nosso trabalho apresentado no 14º Fórum Ambiental. Essas aqui são nossas referências e muito obrigado.